E hoje o nosso papo é para falar um pouquinho sobre o Trump, seu atentado que ele sofreu no último sábado, no dia 13 de julho, e também para falar um pouco sobre os rumos que isso mudou nas eleições americanas e, em especial, como isso tudo vai impactar os mercados daqui para frente, não só o americano, mas também o mercado brasileiro. Então, vamos lá. Pessoal, você deve ter acompanhado, então, no último sábado, aí, dia 13 de julho, a gente teve um atentado, onde o Trump, por uma virada de cabeça, impediu a sua morte, que tinha um cara a 150 metros, um atirador, disposto a matá-lo. Então, isso gerou uma grande comoção nos Estados Unidos, em especial entre os republicanos. Afinal de contas, a gente estava na véspera da convenção republicana. Então, assim, isso mexeu bastante com todo o eleitorado, em especial dentro do Partido Republicano. Se havia alguma divergência, alguma dissonância ali dentro, até mesmo de pessoas, pré-candidatos que tinham enfrentado Donald Trump nas primárias do Partido Republicano, todos eles vieram discursar na convenção republicana em torno justamente de Trump, que virou do dia para a noite uma unanimidade entre os republicanos, inclusive sendo classificado como o melhor presidente da história entre os republicanos, desbancando Ronald Reagan, por exemplo. Então, assim, a gente tem esse cenário de reforço da imagem de Trump, e para além disso, não poderia ser mais emblemático, não poderia ser mais uma questão que ficou muito marcada desse atentado, foi justamente a foto que foi feita de Trump sendo escoltado para fora do palco, com um pulso erguido, numa expressão de força, e ao mesmo tempo que ele gritava fight. Toda a plateia ali, os seus eleitores, representando a população americana, gritando também, respondendo fight, fight. E um momento assim que com certeza vai entrar para os livros de história como um estudo aí sobre um fato político que provavelmente muda talvez a história, o curso da história americana. Isso porque havia ainda alguma dúvida, assim como há uma dúvida ainda, mas agora muito pequena, sobre a probabilidade de uma eleição Trump. Vocês devem ter acompanhado, a gente tinha o Trump sendo muito atacado pela mídia americana, ele sofre diversos processos judiciais, e isso enfraquecia de alguma forma entre os eleitores moderados a figura de Trump. Com isso, Trump já vinha tentando passar a imagem de que ele era perseguido pelo judiciário, pela mídia, pela esquerda americana, e um atentado como esse, uma tentativa de assassinato, sem dúvida, reforça essa tese de que, de fato, ele é perseguido, e não tem como de questionar que, de fato, ele estava sendo perseguido, ao menos individualmente, por aquele cidadão que foi abatido pelo Serviço Secreto americano, ainda que tardiamente eles deveriam ter se antevisto a esse cenário, o prédio era muito próximo, apenas 150 metros, inclusive abriu-se uma investigação no Congresso americano para avaliar o procedimento do Serviço Secreto americano e certamente alguém será responsabilizado por uma falha tão grande no serviço de proteção a um ex-presidente da República e um candidato agora já oficializado, até então não era oficializado, é verdade, mas agora após as convenções republicanas oficializado como candidato à presidência da República. Com isso vai aumentar o serviço secreto à disposição dele como candidato oficial, mas como ex-presidente e um total candidato, provável candidato, era justificável que ele tivesse uma proteção maior. Então, esse é o cenário que a gente tem por trás aí dessa questão da eleitoral. A probabilidade de Trump, que estava em 60% ser eleito, subiu para 70% dentro das casas de apostas, que nos Estados Unidos, na Europa é muito comum essas casas de aposta se conseguir apostar sobre tudo, desde o resultado de eleição até campeonatos de futebol, que aqui no Brasil agora já chegou com mais força, mas lá nos Estados Unidos é muito disseminada essa questão e na Europa também. Então, a probabilidade de Trump ser eleito pelas casas de apostas subiu de 60% para 70%, que revela uma probabilidade bem alta de sua eleição. Talvez outro indicador que a gente possa usar como um termômetro do mercado apostando numa alta de Trump por exemplo, as criptomoedas. Então, assim, Trump em algum momento chegou a declarar que achava que os Estados Unidos deveriam liderar
esse mercado e via com bons olhos a indústria, né, o mercado cripto, né? E após o fato, né, do atentado, o Bitcoin subiu bastante, Ethereum também. Essa semana sobe ali algo em torno de 10% as principais moedas, criptomoedas do mundo, né, Bitcoin e Ethereum. Então, assim, é um indicador que reforça a perspectiva de eleição de Donald Trump. E você vê isso na esteira de um Biden muito enfraquecido. E enfraquecido por quê? Biden e Trump participaram no dia 27 de junho num debate na CNN. Biden mesmo, ao descrever a sua participação no debate, ele diz, né, eu estraguei tudo. Ou seja, ele não estava em condições de participar daquele debate, foi um debate voluntário, não estava no calendário oficial, até porque Trump e Biden não haviam sido oficializados por suas respectivas convenções eleitorais, eles não eram candidatos, estavam ali na condição de pré-candidato, onde eles se colocaram à disposição voluntariamente para participar de um debate que não era do calendário oficial de debates, né? Foi um debate, digamos assim, extra, né? E Biden foi muito mal nesse debate, né? Notório a sua participação muito ruim, desastrosa no debate mesmo, a ponto de, por exemplo, George Clooney, que dias antes ali do debate tinha preparado um grande evento de arrecadação, bem sucedido, inclusive, para Biden, né? O George Clooney, ator de Hollywood, uma indústria que apoia, né? A indústria do entretenimento hollywoodiana apoia muito fortemente o Partido Democrata, né? Os liberals, chamados liberals americanos, apoiam Biden contra Trump, né? E após esse debate, o George Clooney escreveu um artigo para o New York Times, onde ele dizia que o Biden não consegue vencer a batalha contra a idade, né, contra o tempo. Se tem uma batalha que ele não pode vencer, é a batalha contra o tempo, né? E convocando ele, conclamando ele a renunciar ao seu posto de candidato à reeleição e abrir espaço para outros candidatos, né? A The Economist e a revista Time também fizeram capas jocosas com o Biden, né? Uma colocando ali um andador, outra colocando ele tropeçando, meio caminhando, tropeçando, coisas da idade, mostrando, evidenciando que a própria imprensa, né, que antes era uma aliada muito forte dos liberals, né, da esquerda americana, dos democratas, agora vem gradativamente abandonando Biden, conclamando que o Partido Democrata escolha um substituto. Kamala Harris, que é a vice, né, de Joe Biden, também do Partido Democrata, obviamente, a sua sucessora natural para uma eventual abertura de espaço, onde ele coloca que não será candidato, mas ele ainda não desistiu, né? Essa semana existe já um aumento ali dessa pressão e ele colocou que antes ele dizia que o único motivo que levaria ele a desistir da campanha é se o próprio Jesus Cristo viesse pedir para ele, né? Agora ele já coloca que se eu tiver algum motivo de saúde, eu abro mão, se algum médico trouxer uma recomendação médica para mim abandonar a campanha, eu abro mão. E, curiosamente, horas depois dessa declaração, a Casa Branca revelou que ele estava diagnosticado com Covid-19, né? Então, assim, vem se criando todo um clima ali, né? O próprio Obama expressou uma preocupação com relação à campanha de Biden. Então, assim, todo mundo se cria uma narrativa própria, propícia para a substituição e provavelmente deve ser Kamala Harris a sua substituta na corrida eleitoral. E ela vem crescendo, assim, de intenção entre o seu eleitorado democrata, mas para bater de frente com Trump, realmente ela foi muito apagada nos últimos anos aí, justamente porque Biden queria a reeleição, né? Então, assim, ele que foi o protagonista, né? Então, assim, os democratas perderam aí talvez 2 anos onde poderiam ter deixado Kamala Harris em evidência, preparando para essa eleição presidencial, e ela sempre ficou totalmente em segundo plano. Então agora ela chega com muito poucas chances frente aos eleitores moderados, eleitores de centro, de angariar votos, enquanto Trump está no outro oposto de momento político, justamente capitalizando em torno de toda a evidência que ele teve a partir de um atentado, claro, um atentado que todos nós gostaríamos que fosse evitado, né? Então esse é o cenário político eleitoral dentro dos Estados Unidos. E por que os mercados, para que lado os mercados se movimentam, vamos dizer assim? Trump disse que, por exemplo, antes mesmo da sua posse, após a sua eleição, ele consegue encerrar a guerra na Ucrânia, né? Rússia versus Ucrânia, né? Isso, mercado não tem lado, né? Mercado faz conta para ver quanto que dá de lucro uma empresa, né? Então, assim, sem dúvida, se a guerra na Ucrânia, Rússia versus Ucrânia,
terminasse, cessasse rapidamente, isso seria muito positivo para o mercado, né? A paz é positiva para os mercados, né? Mercados crescem em tempos de paz. Então isso seria importante para o mercado com instabilidade, sem o cenário de incerteza, consegue fazer contas, saber o que vai acontecer nos próximos meses e consegue pôr preço nos ativos, e isso atrai capital para o mercado de renda variável, que hoje ou cobra um prêmio muito alto de risco para estar posicionado em ações, ou mesmo prefere buscar refúgio, por exemplo, no Tesouro Americano, que hoje está pagando 5% no Tesouro à vista, né? Então, assim, um cenário de paz seria, sem dúvida, positivo para os mercados, né? Atrairia mais recursos para a renda variável. Outra questão é que a indústria nacional americana, as empresas americanas, e com isso, sem dúvida, também a Bolsa Americana, que em grande medida ali tem empresas americanas, se beneficiaria em alguma medida. Por quê? Porque Trump ele é um cara nacionalista, ele é voltado para a indústria local, ele não quer se preocupar em ser a polícia do mundo, ele não quer se preocupar com os problemas geopolíticos necessariamente, ele não quer se preocupar com a agenda verde de salvação do mundo, questões ambientais, ele quer se preocupar em gerar emprego para o americano, para o trabalhador americano. E para isso, ele está disposto provavelmente, por exemplo, a impor barreiras comerciais contra a China, favorecendo assim a indústria local e a geração de emprego local. Então, com isso, em alguma medida, você pode gerar uma alavancagem aí das empresas americanas. Ainda que, com isso, provavelmente você pode ter uma elevação dos preços médios nos Estados Unidos. Porque no momento que você impõe barreiras à importação de produtos de preço baixo para favorecer a indústria local, você automaticamente eleva os preços médios do mercado. Isso pode gerar uma inflação no médio e longo prazo, tá? Então isso pode trazer inflação. Estados Unidos hoje já passa por um momento onde ele tem um superendividamento, né? A dívida PIB americana é muito exacerbada, aumentou muito, inclusive, durante o governo Trump, durante o governo Biden, e isso não tende a desacelerar, né? O mercado americano teria que ter um crescimento muito forte, muito robusto para conter o aumento do endividamento americano. E, por outro lado, você tem a pressão inversa, tem a pressão por aumento do gasto público, né? Seja com subsídios à indústria nacional pelo lado do Trump, seja através de gastos sociais, né, do lado do Biden, como questões de saúde pública, e também assistencial para a população americana, e isso gera uma pressão nas contas públicas. Então, se você tem um gasto público mais elevado, um endividamento elevado e uma inflação talvez mais perseverante no longo prazo, isso não abre muito espaço para uma queda de juros tão acentuada. É verdade que o mercado também já prevê um início de cortes em setembro agora de 2024, mas esses cortes tendem a ser suaves, né? Pequenos cortes ao longo das próximas reuniões do Fed, e ele deve estacionar em patamares acima da média histórica americana. É difícil precisar qual o patamar, mas certamente a gente não vai ver um juro americano chegando rapidamente, por exemplo, a 1, 2%, como a gente teve há muito pouco tempo atrás, né? Que seria um juros estimulativo da economia. A gente deve manter os juros num campo ou neutro ou até restritivo para conter esse impulso inflacionário, e também porque o Fed, né, e o Tesouro Americano, ele precisa rolar a dívida americana. Quando você tem uma incerteza sobre essa questão do endividamento, você cobra um prêmio de risco mais elevado para isso. A analogia aqui ao mercado brasileiro e a dívida brasileira, que é, inclusive, como percentual do PIB mais baixa que a americana, mas existe muito mais incerteza com relação ao pagamento da dívida brasileira. E se o governo dá uma sinalização que vai aumentar o gasto público e não diminuir o gasto público, ou seja, impulsionar ainda mais o endividamento, com isso o mercado, né, os investidores, que nada mais são aquelas pessoas que emprestam dinheiro para o governo se endividar, do lado deles são investidores, poupadores, do lado do governo são pessoas que estão financiando o funcionamento da máquina pública. Esse investidor, ele olha para o governo e fala assim, pô, o governo está aumentando o seu endividamento. O que você faz com um cara que está muito endividado? Cobra um prêmio de risco maior, porque você não sabe como vai ser o comportamento futuro desse tomador de dívida. Então, por isso que no Brasil você tem um espaço limitado para a queda da taxa de juros, ao mesmo tempo que você tem nos Estados Unidos uma perspectiva de juros se manterem mais elevados por mais tempo. Tá? Então, essa é a lógica. Não é diferente a lógica americana da lógica brasileira. A diferença é que a economia americana
é muito maior que a economia brasileira, que o dólar é a moeda de referência para o mundo, enquanto o real só é utilizado no Brasil. Então você tem uma clara aí diferença de patamar de juro americano para o juro brasileiro. Esse é o contexto, né, um pouco do olhar geral aí de perspectivas de possíveis impactos, né? Então, com uma eleição Trump, a gente tende a ver uma renda variável tomando corpo agora. Em especial, com a queda da taxa de juros, é possível a gente ver as ações de menor capitalização que dependem de um juro mais baixo para esse crescimento, inclusive subirem na virada do ano de 24 para 25. Também é verdade que o mercado costuma antecipar esses movimentos, então a gente já vê algum movimento entre as small caps americanas. E por outro lado, aqui o lado brasileiro, a gente tem obviamente aí no final do ano a troca de presidente do Banco Central. O governo promete agora para agosto já desse ano indicar o presidente, que passa por todo um processo de sabatina no Senado e depois aprovação em plenário do Senado brasileiro, para validação do indicado pelo Lula a presidente do nosso Banco Central brasileiro. Só para a gente não dizer que não falou das eleições do teatro eleitoral europeu, a gente teve eleições no Parlamento Europeu que, por exemplo, do lado francês, o movimento de centro, né, do Macron saiu derrotado e, curiosamente, saiu derrotado pela direita mais radicalizada, né, a far right, que eles chamam na Europa, e isso motivou Macron, num movimento super arriscado, de convocar eleições antecipadas no parlamento francês, o equivalente, né, aos seus deputados, para tentar, digamos assim, relançar o seu governo e mostrar que ele tinha força. Diferentemente do movimento europeu, né, dos franceses elegendo representantes para o parlamento europeu, ao elegerem representantes para o parlamento nacional, olha que curioso, ficou em terceiro lugar o movimento far right, né? Então a extrema direita, ou a direita mais a direita de Macron, que Macron é considerado um centrista lá, né? E lá você também tem o partido de direita tradicional, que está um pouco entre Macron e essa far right. A extrema direita, vamos usar a terminologia corrente da mídia, ficou em último. Ficou em segundo lugar o partido de Macron, né, o centro, e em primeiro lugar ficou a esquerda e a extrema esquerda, que tinham feito uma união de forças para disputar as eleições nacionais. Como nenhum desses movimentos, nenhum desses campos, nem a direita, a extrema-direita, o centro, nem a esquerda conseguiu maioria absoluta, eles estão lá numa quebração de cabeça até determinar quem vai ser o partido que vai conseguir formar uma coalizão para eleger um primeiro-ministro, porque lá eles têm um sistema parlamentarista presidencialista. Então eles têm primeiro-ministro e presidente, diferente do Brasil, que é só um partido, um sistema presidencialista, ou um sistema, por exemplo, em inglês, que você tem um sistema parlamentarista, onde a figura do chefe de Estado é naturalmente o rei ou a rainha. Já na França, o chefe de Estado é o presidente e o executivo, né, de alguma forma, é tocado em grande medida pelo primeiro-ministro, apesar de que, nos últimos anos, sempre os presidentes têm mais notariedade a nível global, porque eles são, claro, a representação diplomática, são os representantes, os chefes de Estado da nação. Então acaba chegando para nós aqui a impressão que a figura central da França é o presidente, quando na verdade eles também têm o braço do executivo operacional na figura do seu primeiro-ministro. Esse é o cenário da França. Muito provavelmente você vai ter um governo de minoria que vai ficar capenga até o final do mandato de Macron, quando a gente aí tem provavelmente vai ter uma nova eleição para tentar construir uma maioria, para tentar ter mais governabilidade e passar projetos estruturantes para o país. Inglaterra, né, ou o Reino Unido, melhor dizendo, passa por um processo inverso do processo americano. O americano está saindo de um governo de esquerda ou um governo de liberals, né, que não é o mesmo conceito de liberais aqui do Brasil, mas são liberals num sentido mais à esquerda do conceito, e eles estão indo para um governo de direita nos Estados Unidos, né? Já o Reino Unido passou pelo movimento inverso, né? Depois de 14 anos do Partido Conservador no poder, talvez as figuras mais emblemáticas sejam a Margaret Thatcher, né, de representante do governo, de um governo conservador inglês, e agora, após 14 anos e após o Brexit super mal conduzido pelos conservadores, e onde eles perderam sua pujança econômica, o seu crescimento, veio a pandemia,
não poderia ter sido pior o timing possível do Brexit. Eles não conseguiram fazer grandes acordos comerciais com outros blocos ao redor do mundo e perderam, em grande medida, a facilidade que eles tinham de movimentação de pessoas e de trocas comerciais com o bloco da União Europeia, o qual faziam parte antes do Brexit. Com isso, teve trocas sucessivas de primeiros ministros conservadores nos últimos 14 anos, deve ter tido pelo menos uma meia dúzia, e aí, depois de 14 anos na oposição, agora o Partido Trabalhista assume, no lugar do Partido Conservador, a figura de primeiro-ministro e formou, faz questão de 1 ou 2 semanas, governo representando o Rei Charles no Reino Unido, onde eles têm desafios enormes pela frente, não vai ser uma tarefa fácil. Eles têm maioria no parlamento inglês, foi uma grande maioria no parlamento inglês, e tudo leva a crer que a gente vai ter um governo de esquerda britânico, mas não é um governo de esquerda radical, vai ser algo muito parecido com Tony Blair. Então é um governo mais de centro-esquerda, mais equilibrado, diferente do que vinha sido a oposição de esquerda até então. Houve nos últimos 2 anos ali uma mudança na liderança do Partido Trabalhista inglês, e aí com isso você conseguiu, com uma cabeça mais de centro-esquerda, mais falando para a média da população do Reino Unido, você conseguiu ter essa mudança de governo e tudo tende a crer que deve ser um governo ao estilo Tony Blair, alguém que é mais de centro-esquerda e que é mais no meio do caminho. A Inglaterra tem um grande desafio de retomada econômica pela frente, a França tem muita incerteza, inclusive sediando as Olimpíadas, A França é reconhecida pelos seus protestos, manifestações políticas e muita instabilidade política, Já estamos na 5ª República na França. Os Estados Unidos vai passar por um processo eleitoral, tudo leva a crer que a gente tem um processo mais claro agora de eleição de Trump. Provavelmente seria a aposta aí que Biden deve renunciar ao cargo de candidato à reeleição e Kamala Harris deve assumir esse posto. E o Brasil tem seus desafios próprios aqui de controle de gasto público e o governo insistindo em aumentar a arrecadação e jamais falar em redução de despesas, e os juros se mantêm em 10,5%, provavelmente até o final do ano. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se ele foi importante, se ele te agregou de alguma forma, não deixe de compartilhar isso com seus amigos, manda aí no grupo da família, vamos gerar uma confusão aí, um debate político e econômico, tenho certeza que vai ser super agregador para todo mundo que assiste, pelo menos para gerar um grande debate. E se você ficou com alguma dúvida, curiosidade ou está mais interessado em saber como investir e aproveitar esse cenário, não deixe de procurar o seu assessor de investimentos aqui na Avel Investimentos, e eu tenho certeza que a gente vai te ajudar, com certeza, a proteger o seu dinheiro e investir melhor. Tá joia? Por hoje é isso, nos vemos no próximo Avelcast Política.